E o que nós vamos falar hoje? Sobre a aplicação da calagem, né? Vocês já aprenderam o que é o calcário, calcular, né, a quantidade de calcário necessário no solo e como eu vou aplicar esse calcário ao solo, qual a melhor tecnologia, qual a melhor forma. Temos alguns equipamentos de distribuição de calcário. Porém, a primeira coisa que a gente pega é sempre na questão da uniformidade. Nessa figura aí, vocês conseguem ver a uniformidade? Claro que não, né? Vocês percebem uma cortina de vento, o qual está levando o calcário para um lado. Ele não está sendo distribuído na área uniformemente. Distribuidores centrífugos, aqui na figurinha mostra para vocês, né? Ele espalhando esse calcário na área através de uma força centrífuga, tipo vamos dizer assim, um liquidificador, né, que vai rodando e espalhando esse calcário. De distribuidores centrífugos, e eu sempre faço essa pergunta, né, há uniformidade nessa aplicação? E eu tô com dó do aplicador aí, sem nenhum IPI, né, nenhum equipamento de segurança individual. Tem uns distribuidores por gravidade, né? O maquinário vai passando, esse calcário vai caindo. Tem um pouco mais de uniformidade, porque não pega tanto vento. Porém, você tem que manter uma aceleração constante. Se numa determinada área eu acelero mais, eu retiro a quantidade de calcário, né? Porque eu aumentei a velocidade, a minha quantidade de calcário que vai cair vai reduzir. Se eu reduzo a minha velocidade, em determinada área cai mais calcário. Então eu preciso de uma velocidade constante para que a distribuição seja uniforme, né? Qual a localização no calcário no solo? Essa localização, ele pode ser incorporado ou superficial. Quando eu falo na incorporação, eu vou estar trabalhando com maquinário agrícola. Então, eu posso fazer uma aração, mais uma gradagem, que eu vou estar distribuindo esse calcário nos 15, 20 primeiros centímetros do perfil do solo. Somente uma gradagem. Caso eu precise que esse calcário chegue numa profundidade maior, quando eu trabalho com frutíferas ou com a própria silvicultura, para quem não sabe, silvicultura é o plantio de florestas, árvores, eu posso realizar a escarificação ou a subsolagem. Lembrando que essa metodologia prejudica muito o solo em algumas questões, né, pessoal? Posso fazer somente na linha da semeadura, essa incorporação, né, essa incorporação. E sempre buscando, pessoal, novos equipamentos, principalmente porque hoje eu trabalho muito com plantio direto, que é essa aplicação superficial. Na incorporação, que é essa lavração e gradagem, eu tenho minhas vantagens, beleza? Eu tenho uma maior área de contato solo-calcário, que é muito bom para a reação do meu produto. Eu tenho correções mais uniformes em profundidade. Por quê? Quando esse calcário meu fica em superfície, os nutrientes se concentram na superfície, a raiz da planta se concentra na superfície, o que não é muito bacana, né? Só que eu tenho algumas desvantagens, pessoal. O custo dessa operação ele fica maior, né? Eu vou depender do maquinário, eu vou depender do combustível, da manutenção do trator, do próprio operário desse maquinário, e eu causo uma desestruturação do meu solo, que dependendo da minha área, eu corro o risco de uma erosão. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Aqui um exemplo, né, dessa incorporação com a lavração. Então eu já coloquei o calcário, esse pozinho branco que está aí no solo, e eu faço a incorporação através dessa lavração do meu solo. Aqui já é incorporado, né, com a lavração e gradagem, incorporado apenas com a grade, certo? Está fazendo uma gradagem nesse solo. Quando eu faço a opção pela escarificação e subsolagem, eu tenho algumas vantagens, né?
É um menor custo de operação, menor desestruturação desse solo. Eu posso estar rompendo camadas compactadas em profundidade. Nesse caso aqui, pessoal, é uma pastagem, né, que esteja necessitando dessa descompactação, certo? Ou uma área que ficou muito tempo com cana e houve uma compactação, porque isso também pode ocorrer. Só que a gente não tem só vantagens, né? A gente também tem desvantagens. Essa correção, pessoal, vai restringir a camada superficial. É uma correção desuniforme em profundidade. Quando eu quero fazer uma correção em profundidade, pessoal, eu vou recorrer a quem? A gessagem, tá? E essa correção, essa profundidade que é quebrada, né? Essa correção, ela não acontece em toda a área e somente na horizontal, porque faz um rasgo no solo horizontalmente. Então, naquela área onde faz o rasgo, beleza. O calcário pode até chegar ali tranquilo, mas não é o mais indicado, certo? A ação do calcário com o escarificador. Ou mesmo plantio direto, né? A calagem na linha da semeadura, beleza, tá? Mas quando eu devo fazer essa calagem? Quando não for possível aplicar na área toda. Nossa, eu não quero desestruturar meu solo e tudo mais. Ótimo. Só que eu devo usar o quê? Um calcário filler, PRNT de 90, um PRNT bem fininho. Eu tenho uma caixa de calcário isolada da caixa de semente, pelo amor de Nossa Senhora. Não pode ficar misturado com adubo, não pode ficar misturado com semente. A caixa do calcário, pessoal, ela é separada tanto do adubo quanto da semente. E eu tenho que tomar cuidado com qual calcário eu utilizo. Se eu coloco um calcário que esquenta, primeira água que vier, ele cozinha minha semente. Ele está próximo ali da minha semente, beleza? E quanto que eu devo usar? De 200 a 400 quilos por hectare, ou seja, de 2 a 4 toneladas. Ops, de 2 a 4 toneladas não, retiro o que eu disse. De 200 a 400 quilos por hectare, é muito pouquinho, né? Tonelada é 1.000 quilos. Então aqui eu vou usar muito pouquinho, não chega nem a meia tonelada por hectare. Por quê? Para não correr o risco de eu estragar minha semente, tá? Porque aqui eu tô preservando a minha semente, porque ela é cara. Agora eu venho, adubo, faço o plantio, queimo essa semente e perco todo o meu plantio. Então é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado, é com essa calagem na linha de plantio, ok? Quando a gente fala de incorporação, a gente sempre está buscando novos equipamentos, novas tecnologias capazes de aplicar esse calcário em profundidade apenas em uma operação, sem perder as características físicas do solo, muitas das vezes adquirida no plantio direto. Então, o pessoal aí que mexe com maquinário busca sempre isso, tá? É um equipamento novo que faça essa distribuição uniformemente e que não estrague aquilo adquirido no plantio direto, para quem trabalha com plantio direto. Quando eu faço essa calagem superficial, ela tem algumas vantagens, né? Primeiramente, o baixo custo. Eu gasto menos quando eu não tenho que incorporar esse calcário no solo. Não há revolvimento do solo. Só que tem um porém. Eu faço uma correção somente na camada superficial. O que eu vou estar favorecendo? A supercalagem, porque todo ano eu faço essa calagem superficial, superficial, superficial. Ela nunca vai chegar, né, a penetrar 100%. Quando eu tenho uma supercalagem, pessoal, acaba que desenvolve doenças, concentração de nutrientes, podendo até causar toxidez à planta. Em alguns casos, pode ocorrer a redução da disponibilidade de nutriente, por quê? Aquela camada superficial, ela vai ficar com pH próximo de 7. Eu já começo a perder a disponibilidade dos nutrientes para a planta, certo? Eu tenho dispersão da argila, favorecendo a perda e descida da argila no perfil. O que é isso, pessoal?
Aquela matéria orgânica ali na parte de cima, juntamente com a argila, ela começa a ficar pesada. E a planta acaba que não utiliza aquilo. O que que acontece? Toda vez que vem uma chuva, esse calcário, ele causou essa supercalagem, que é uma plastificação do solo, o solo fica emplastificado mesmo. E como isso não vai ter função ali onde esse solo está, ele vai começar a descer para os perfis do solo. O que é muito ruim, porque mesmo essa argila descendo, essa matéria orgânica descendo no perfil do solo, não vai ter função, está emplastificado. Não tem função para a planta isso. Beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o plantio direto e a calagem, porque às vezes eu estou tendo mais perda que benefícios. Muito em mente que a calagem superficial ela restringe seus efeitos em 10 centímetros, que é muito ruim. Eu quero a raiz da minha planta em grandes profundidades. Para quê? Para que ela absorva mais água, para que ela absorva mais nutrientes, né? Que ela busque isso no perfil do solo, que não fique concentrada nos primeiros 10 centímetros. Quando eu trabalho no plantio direto, eu tenho alguns problemas, tá? Desde 2006, esse pesquisador aqui, o Martinazzo, ele encontrou o quê? Nos primeiros 0 a 10 centímetros, a gente não tem problema de acidez. Porém, eu já começo a ter limitações de nutriente, principalmente o fósforo. Quanto mais básico esse solo, menos fósforo eu tenho. E eu começo a encontrar uma toxicidade por alumínio, né, e uma baixa saturação de bases de 10 a 20. E olha que de 10 a 20 já concentra algumas raízes, como a da soja, né? Não vai concentrar, às vezes, uma de hortaliça. Porém, das demais culturas que nós estamos acostumados a trabalhar, isso é um problema. E como fazer essa ponte, né, do plantio direto com plantio convencional e essa questão da calagem? Uma das soluções é a rotação de cultura. Por quê? Cada cultura tem um sistema de raiz, né? Então a raiz da cana é diferente da raiz do milho, que é diferente da raiz da soja, do girassol, do sorgo, por aí por diante. Quando eu faço essa rotação, essa raiz ela desenvolve de forma diferente. Então acaba que eu abro sulcos nesse solo, né? Se eu ponho uma raiz de milho logo depois de uma soja e depois uma de girassol, porque rotação não é sucessão, pessoal. Rotação eu demoro 6 ciclos para voltar com aquela cultura. Então, se eu plantei soja, só daqui 6 ciclos para mim voltar a soja novamente para ali, para que esse solo ele quebre, né, essa mesmice de plantio e que esse calcário possa ir descendo para esse solo. Porém, isso é uma coisa muito difícil, tá? De acontecer. Tem que ter muita paciência. Então, plantio direto, pessoal, nós temos que ficar muito de olho em relação à calagem e distribuição dos nutrientes. Duas situações para vocês. Um desenho aí da raiz da soja, um desenho aí da raiz do milho. E a distribuição da raiz de 0 a 10. Vocês percebem o quê? Que de 0 a 10 eu tenho uma alta concentração de raiz e de 0 a 20 essa concentração diminui, tornando a minha planta mais suscetível a uma seca, tornando minha planta mais suscetível ao ataque de pragas e doenças, deixando essa planta minha mais fácil ao tombamento. Por quê? Quem vai segurar a planta não é a raiz? Se essa raiz é muito superficial, isso não acontece. Devo incorporar. Bom, eu devo primeiramente monitorar a minha produtividade e verificar se eu estou tendo problemas de profundidade, tanto químicos quanto físicos. Como é que eu faço isso? Através da análise de solo, tá, pessoal? Em alguns casos é necessária a quebra do mito que no plantio direto não se pode revolver o solo. Quando eu começo a ter uma perda muito grande da produtividade, sim, eu tenho que fazer o revolvimento desse solo meu. Aqui eu trago as últimas, né, considerações em relação à calagem, pessoal. Primeiro, aplicar o calcário deve ser o mais uniforme possível. Usar de preferência um distribuidor por gravidade, né, que não tem tanta perca pelo vento. O efeito do calcário se restringe à área aplicada, ou seja, de 0 a 10, né?
E no sistema de plantio direto, a correção superficial deve ser monitorada, viu? Caso eu venha ter problemas, sim, eu devo fazer essa incorporação desse calcário, quebrar o mito do plantio direto. Para quê? Para que eu tire problemas como toxidez de alumínio e baixa saturação de bases.